Amados, muito bom dia. Hoje é terça-feira e é dia 20 de janeiro do ano da graça de 2026. E retomamos aqui a nossa habitual reflexão pela manhã na palavra, recuperando o texto que o Senhor trouxe aos nossos corações do passado domingo. E continuamos a partir de 2 Coríntios capítulo 2, a considerar também o tema para este ano. E o versículo 14 afirma, o apóstolo Paulo, e é o Senhor a falar connosco através do apóstolo Paulo, afirma que por meio de nós manifesta em todo o lugar a fragrância do seu conhecimento. E pensamos particularmente neste aspecto desta afirmação que o Senhor faz sobre cada um de nós. E Paulo está a falar da sua própria experiência enquanto servo, enquanto cidadão do reino, comprometido com Jesus, e ele partilha essa sua experiência que de tudo o que tinha experimentado também com a igreja ali era resultado desta evidência que por todo o lado, também lá em Corinto, mas por todo o lado onde ele passava e estava, o aroma que saía da sua vida, que espalhava da sua vida, era resultado do conhecimento que ele tinha de Deus. E vamos retomar esse assunto quando o ano passado tivemos também como tema para a nossa igreja o conhecer Jesus, conhecer o seu amor, e como esse conhecimento é absolutamente transformador. E vamos voltar a esse assunto por causa desta afirmação do apóstolo Paulo, porque ela é de facto da maior importância. Conhecer a Deus é de facto o mais importante da nossa vida. Nenhum outro conhecimento na nossa vida é tão importante como conhecermos a Deus. Lembramos o texto do profeta Jeremias, quando Deus, através do profeta Jeremias, lembra que se alguém desejasse gloriar em alguma coisa, que se glorie em me conhecer, diz o Senhor. E ele diz que se agrada disso. Fizemos esse exercício desta experiência de Paulo em de conhecer Deus e de como isso espalhou esta fragrância, como ele ali descreve, a partir de um episódio da vida do apóstolo Paulo que nós bem conhecemos, a sua passagem juntamente com Silas pela cidade de Filipos, também na segunda viagem missionária, viagem essa que também deu origem à igreja lá em Corinto. E esse episódio de Filipos, ele é de facto cheio de significado e preciosíssimo para nós, entre outras coisas, também percebemos a diferença que faz na vida do apóstolo Paulo ele conhecer Deus. E começa exatamente com a ida deles para Filipos. Não estava no coração do apóstolo Paulo ir para Filipos, ele tinha outros planos, mas o Senhor, pela ação do Espírito Santo, foi dirigindo e pedindo algumas das suas ideias e foi dirigindo para que ele chegasse a Filipos. Se nós não conhecermos Deus, se nós não tivermos conhecimento suficiente de Deus, ele falará connosco e nós não vamos ouvi-lo. Nós não vamos entender que ele está a falar connosco. Vamos atribuir a algumas intervenções da sua revelação a nós como meros acasos ou qualquer outra coisa. Isso já aconteceu na minha vida mais vezes do que eu desejava. Precisamos de ter um conhecimento de Deus para perceber que em determinado momento o que está a acontecer é Deus a falar connosco e Deus a dirigir a nossa vida. Isso aconteceu com Paulo e Silas. E eles foram, dessa forma, dirigidos pelo Espírito Santo, conduzidos a Filipos, à cidade de Filipos. Lá, e permitam incluir mais este aspecto que é absolutamente fundamental como resultado de nós conhecermos Deus. Chegados a Filipos, diz o texto
lá em Atos 16, porque este episódio está descrito em Atos capítulo 6, quando chegaram lá àquela cidade, permaneceram lá, e no sábado, diz o versículo 13, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Quando nós conhecemos Deus, nós procuramos os lugares certos para estar. E o lugar da oração é sempre um lugar certo para nós estarmos. O lugar da congregação, onde os irmãos se reúnem para ter tempo de oração, de comunhão. Não conhecer Deus é perder essa noção, é não entender a importância de estar nesse lugar, porque havia propósitos para lá estar. E o apóstolo Paulo teve a oportunidade de espalhar a fragrância da presença de Cristo na sua vida como resultado do conhecimento que ele tinha de Deus, porque estava lá. Estava lá, e inclusive no versículo 15 diz que depois de batizada, ou seja, houve proclamação da palavra, partilha do Evangelho, houve salvação e houve batismo. Sim, naquele lugar. Diz o versículo 15. Para conhecermos Deus, ou melhor, para nós espalharmos a fragrância da sua presença nas nossas vidas, nós precisamos de o conhecer. E para podermos ouvi-lo, para podermos estar nos lugares onde ele quer que nós estejamos, é preciso conhecê-lo muito bem. Eu creio que vale a pena considerar isto seriamente no nosso coração. Este é um privilégio. Eu lembrava isso no domingo, amados. A vida cristã é a coisa mais importante da nossa vida. E termos este privilégio de conhecer este Deus que fala connosco, que nos leva aos lugares certos, não há palavras para agradecer e para celebrar este privilégio. E por isso eu creio que faz todo o sentido nós investirmos seriamente em conhecer Deus, porque conhecendo por onde nós passarmos, esse seu conhecimento vai se manifestar. Esta fragrância vai sair da nossa vida, certamente, para a honra e glória do seu nome, para a bênção das nossas vidas, para cumprimento dos seus propósitos, através das nossas vidas e nas nossas vidas, como igreja, como filhos amados de Deus. E o Senhor nos abençoe. Um forte abraço para todos. Uma boa semana. Já vamos na terça-feira, é verdade, mas uma boa semana. E vamos continuar a cuidar-nos em oração uns pelos outros. Até lá, um forte abraço e bênçãos do Pai.